tá procurando um novo console e não sabe qual videogame comprar, ou é o seu primeiro videogame e você tá na dúvida qual é o melhor para se começar, 2025 tá quase no final, as promoções de final de ano estão aí, tem Natal, tem Black Friday e diversas promoções de lojas específicas. Então se você tá querendo saber qual que é o melhor videogame para se comprar pro começo de 2026, fica aqui que eu vou te dar essa dica. Claro, antes eu só peço para você conferir se você já é inscrito, deixa seu like e também comenta aí se você vai concordar comigo de qual é o melhor videogame. Com diversas opções no mercado, como o Xbox, PlayStation, até agora o Steam Machine, Nintendo Switch 2, qual que é o melhor console para se ter em 2026? Bom, isso é uma resposta bem pessoal, porque cada pessoa vai ter um gosto, cada pessoa vai querer jogar uma coisa, mas no geral vou tentar dar uma visão um pouco mais direta e simplista da coisa, porque na minha humilde opinião, tem sim um videogame que deve ser o favorito das pessoas para o começo de 2026. Tá, mas antes eu já preciso deixar bem claro que isso é falando sobre videogames, consoles, portáteis ou de mesa, e não estamos falando de computadores. Porque, no geral, sempre vai ser melhor você ter um computador. Só que, para você ter um computador na força de um videogame, é um pouco desproporcional os valores. Mas se você tem a opção de comprar um computador ou um videogame, sempre opte pelo computador. Tá, alguns pontos que a gente precisa esclarecer antes de eu te falar qual que é o melhor videogame para se ter no começo de 2026. A gente acabou de ter um anúncio agora em novembro do novo console da Steam, o Steam Machine, com outros features, o próprio Steam Controller e o Steam Frame, que é aquele VR deles, que provavelmente vai ser o melhor VR direcionado para jogo de todos os tempos, que pode de fato alavancar agora esse mercado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Como a gente não sabe como vai funcionar o Steam Machine, qual vai ser o preço final dele aqui no Brasil, então eu ainda diria para excluir ele um pouco da lista. Porque dependendo do valor dele, talvez ele seja o melhor console para se ter em 2026. Mas tudo depende do preço. Porque se ele sair no preço de um computador, é melhor você ter um computador. O segundo ponto, né? A gente já falou do Steam Machine. O segundo ponto agora é sobre a biblioteca de jogos. A biblioteca de jogos tem que ser algo vasto, grande, com vários tipos diferentes de gameplay. Porque se você pegar um videogame que tem basicamente os mesmos tipos de gameplay, talvez você vai se enjoar. E se tiver poucos jogos também relevantes, também você vai se enjoar rápido. E aqui a gente está pensando no melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Porque você vai comprar um videogame que você quer utilizar ele o máximo de tempo possível, né? Não seria custo-benefício, seria custo horas produtivas, talvez? Não sei. E pensando nisso, a gente já consegue eliminar bastante. Por exemplo, um Xbox para mim não faz tanto sentido, porque se você vai comprar um Xbox, você praticamente consegue jogar qualquer jogo de lançamento no computador, porque são as mesmas plataformas. E aí a gente passa para o segundo, que é o PlayStation, que também cai nessa, né? Se você quer jogar só os exclusivos de PlayStation, tudo bem, você vai comprar um PlayStation, mas se você for comprar um PlayStation 5, já não tem tantos exclusivos assim. Quer dizer, talvez tenham 2 ou 3 exclusivos em 5 anos de console. Então, não sei se vale tanto a pena. Se você voltar para um PlayStation 4, talvez faça mais sentido, porque a biblioteca é extensa, tem vários jogos, os jogos são baratos, você consegue fazer uma coleção grande. A gente cai mais ou menos na mesma coisa com o Switch 2. Por quê? O Switch 2 ele tem total retrocompatibilidade com o Switch 1. Então você vai sim ter jogos lançamentos novos e recentes, mas também vai ter uma gama de outros jogos que você pode jogar sim. Então, por enquanto, PlayStation 4 e Nintendo Switch 2 são as melhores opções. Mas eu vou te dizer que tem um videogame, um console que muito provavelmente é bem melhor que esses dois e você não vai acreditar quando eu te falar. Pausa pro café antes de eu te falar qual que vai ser o videogame. Bom, e o videogame que eu particularmente escolheria para o começo de 2026 é ele, o Nintendo Switch 1. Mais especificamente a versão OLED, mas pode ser qualquer um acima do V2. Então o Lite, o V2 e o OLED são as minhas escolhas. Tá, agora provavelmente eu te deixei de cara
no chão. Que agora você deve estar me xingando aí, falando que eu sou nintendista e enfim. Mas não, calma que a gente vai explicar por que o Nintendo Switch provavelmente é a melhor opção para 2025. Bom, como eu falei, ele atende todas aquelas questões que a gente falou. Ele tem uma biblioteca enorme de jogos. Ele provavelmente tem a maior biblioteca de jogos de todos os tempos. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que sim, ali junto com o PlayStation 4. Porque eles têm muitos jogos. Você nem conhece metade. Quer dizer, eu acho que você não conhece 10% da biblioteca de jogos desse console. O segundo ponto é, ele ainda vai continuar recebendo jogos de lançamento. A gente acabou de ver jogos chegando agora para ele. Pokémon Legends ZA, que está sendo um enorme sucesso, tá rodando no Nintendo Switch 1. Entre outros já anunciado, acho que Metroid 4 também vai rodar no Nintendo Switch 1. E assim, pode ter certeza que o próximo grande Mario, que vai ser um Mario 3D, quando for anunciado, vai sair para Nintendo Switch 1 sim. Porque são quase 160 milhões de cópias. Ele está próximo de se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos. A Nintendo não vai jogar isso fora. Ela vai querer utilizar isso para vender mais jogos. Porque todo mundo sabe que a Nintendo gosta de um pouquinho disso, né? Então não fique preocupado quanto aos jogos do lançamento. Claro que vão ter jogos de Nintendo Switch 2 que vão ser exclusivos. Mas os grandes jogos a Nintendo vai trazer para os dois consoles. Não faz sentido ela perder todo esse mercado que ela tem. O terceiro ponto é preço. Cara, se você for comprar um Xbox Series ou um PlayStation 5, vão estar extremamente caros. Mesmo você procurando usado, eles ainda são caros. O PlayStation 4, ele é um pouco mais barato, porque é um videogame bem mais antigo, né, de 2013. Assim como o Xbox One. Só que, como eu disse, eu já desconsidero totalmente o Xbox, porque a biblioteca de jogos dele é a mesma biblioteca de um computador. Então, se você prefere, eu indicaria ter um computador. Se você não consegue ter um computador, eu ainda vou te dizer que o Switch é melhor e a gente vai chegar lá. Então, calma. Então, assim, se você for comprar um PlayStation 4 hoje fechado numa loja, que é um pouco difícil, você vai encontrar ali por um valor de 2.000, dependendo da região onde você mora, 1.600, 1.800 em promoções, até 2.300 reais. Bundles fechados, né? Console na caixa. Se você for comprar só o console usado, você consegue achar aí anúncios de 1.200, 1.500 reais. Então você vê que a faixa de preço ainda é um pouco grande, né? Como eu falei, pode chegar de 2.500 reais, 2.600 reais em lojas fechadas, até 1.300 se você for comprar só o console. Tá, mas e esse carinha aqui? Cara, é um console de 5 anos pra frente. Você vai falar, pô, mas é muito mais fraco que um PlayStation 4. Tá, ele é mais fraco, mas não é muito mais fraco assim não. É um console de 2017, né? O PlayStation 4 é de 2012, 13, né? 2013, eu acho. E esse cara aqui é de 2017. Então, a gente já tá num salto a mais. Peço perdão aí porque eu tô um pouco gripado, tô um pouco fanho, mas eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Tá, então, se você comprou um PlayStation 4, por 1.300 reais, podia botar na média, mas eu tô colocando quase o preço mais baixo. Quanto você consegue comprar um Nintendo Switch hoje? Por quanto? Cara, nas promoções de finais de ano, a gente encontrou Switches OLED, que é a melhor versão dele, né? É como se você estivesse comprando um PlayStation 4 Pro. O Switch OLED estava saindo por volta de R$ 1.900 reais. Agora, no final de ano, novo, na caixa. R$ 1.900 é muito barato, gente. Na caixa, que nem eu falei, um PlayStation 4, e eu nem tô considerando a versão Pro. Se você for procurar na caixa, vai estar saindo pelo mesmo preço ou até mais caro. Eu não lembro de ter visto promoção dele por 1.900. Agora, no final de ano. Então, você comprando o Switch, você vai poder jogar tanto na TV, sentado no seu sofá, de boa, quanto na versão portátil. E assim, o conforto de você jogar portátil, às vezes você vai sair, você vai fazer uma viagem, você pode levar o seu videogame, cara, isso faz muita diferença. Para quem gosta de jogar de verdade, ter esse modo portátil salva vidas. E como eu falei, a faixa de preço vai ser a mesma. E se você quiser economizar ainda mais, você pode ir atrás de versões usadas das outras versões que eu falei. Porque hoje, em grupos de venda, na OLX mesmo, até no Facebook, se você procurar, cuidado com golpes, né? Mas você encontra esse carinha aqui, Nintendo Switch OLED, não essa versão, porque essa aqui é a versão do Zelda,
Mas você encontra ele, o branquinho, o OLED, por volta aí de R$ 1.500, R$ 1.600, usado. E às vezes completo, na caixa, assim, por esse preço. Então, é só você procurar que você acha. Se você for atrás das outras versões ainda, né, que eu falei, a V2 e o Lite, que são os que eu recomendo, o V1 eu acho que não compensa tanto, né? O V2, ele é um pouco melhor do que o V1, ele tem a dificuldade do desbloqueio, e o Lite, se você não pegar o OLED, é o que eu recomendo, porque você vai jogar só na versão portátil, mas ele já quebra um excelente galho para você. Tá, mas por quanto você consegue? Cara, você consegue encontrar o Switch Lite desbloqueado em grupos de venda por R$ 900, cara. R$ 900 desbloqueado para você colocar essa biblioteca enorme de jogos. Então, sim, eu acho que o melhor videogame para se comprar em 2026 é de fato um Nintendo Switch. Ainda mais desbloqueado. Porque aqui é que tá o ponto. Se você não for ter um videogame desbloqueado, talvez um PlayStation 4 seja a melhor opção. Ou um Xbox. Eu não tenho por que mentir. Assim, hipoteticamente falando, se você for andar à margem da lei, andar por esses becos perigosos dos ataques cibernéticos que fazem contra a nossa grande mãe Nintendo, o Nintendo desbloqueado é assim, é muito perigoso. Ele tem muitas coisas nele. Inclusive, você lembra que eu falei do Xbox? No Nintendo Switch desbloqueado você consegue baixar o aplicativo da Xbox e jogar os jogos da Xbox pela nuvem. Então se você já tem uma assinatura de Xbox que pelo computador que você possa jogar os jogos da nuvem, olha, você consegue jogar os jogos de lançamento pela nuvem no seu Nintendo Switch. Bom, mas é só isso? Não, você consegue também transmitir os jogos do seu computador para o seu Nintendo Switch e jogar pelo Switch. Você consegue baixar praticamente qualquer emulador até a geração do PlayStation 2, Xbox clássico, PlayStation 2, PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive. Todos esses consoles você consegue jogar no Nintendo desbloqueado. É o que me dizem. Não sei. Nunca fiz isso. Então, assim, a biblioteca cresce demais. Ainda mais que você tem a facilidade do próprio videogame já ter uma loja virtual com todos os jogos disponíveis. Então você entra nessa loja e baixa o jogo que você quer, lançamento ou não. E por mais que você pense, tá, com tudo isso, eu não vou conseguir jogar os jogos de última geração. Você vai. Tem muitos jogos legais. E como eu falei, sempre vai ter a opção de você, se você tiver, claro, pegar os jogos do seu computador e transmitir a tela. Mas foi como eu disse, se você não tem um computador, eu acho que a melhor opção seria juntar e comprar um computador. Ou montar um computador ali e depois ir dando um upgrade nele. O fato é que o Nintendo Switch desbloqueado te proporciona horas e horas de diversão, jogando praticamente tudo que tem no mercado hoje. Bom, vamos falar sobre alguns jogos rapidamente só para você entender a dimensão do que eu estou falando. Como eu disse, você vai jogar todos os emuladores que você quiser. Então, tá a fim de jogar um Super Nintendo? A empresa até disponibiliza, né, lá na assinatura deles, esse Super Nintendo aqui, né, emulador. Só que você não tem todos os jogos e só tem um catálogo de, sei lá, 40 jogos que ela escolheu. É legal? Mas assim, se você quer jogar um jogo que marcou muito a sua infância, que não tá lá no catálogo, você não consegue. Um exemplo, eu adorava o jogo Tom e Jerry, do Super Nintendo, mas não tem lá na biblioteca da Nintendo. Então, eu tenho que jogar no Super Nintendo. Né? Comprar meu Super Nintendo e jogar na minha fita do Super Nintendo. Calma, comprar a fita do Super Nintendo e jogar no meu Super Nintendo. Já no Nintendo Switch desbloqueado, você vai poder jogar o que você quiser. Cara, o jogo mais estranho possível, você baixa a ROM e joga. Fora alguns jogos que a gente tem que são muito bons. Por exemplo, Red Dead Redemption 1. A versão de Nintendo Switch é melhor do que a versão de PlayStation 3, por exemplo. Então, assim, eu vou até colocar uns vídeos aí pra vocês verem. Mas Nintendo Switch 1 tem sim os seus jogos bons. Você vai poder jogar um Skyrim da vida, que é um jogo atemporal. Sei que ele tá um pouco datado ali no combate, mas a história é sensacional, as mecânicas são muito diferentes. É um jogo enorme. Tudo bem que não vai ter os mods, mas você pode jogar ainda. Quer dizer, eu não sei se você desbloquear ele, você até for bom, você consegue colocar uns mods lá, hein? Você desbloqueando o seu Switch, você vai poder baixar Netflix,
todos os times que não estão disponíveis para ele. E obviamente a grande estrela do negócio são os jogos exclusivos da Nintendo. Por mais que as pessoas torçam o nariz, que a maioria torce por causa do preço, os jogos são extremamente divertidos. A gente tem Mario Odyssey, que é fenomenal. A gente tem Mario Strikers, que é um jogo de futebol do Mario. A gente tem o Smash Bros. Cara, compre o Nintendo Switch, desbloqueie e jogue Mario Party com seus amigos. Você vai ver o que é diversão de verdade. Entre outros jogos. Por exemplo, o meu jogo favorito, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Cara, então assim, se você quer de fato um videogame para se divertir, eu não recomendo nenhum outro a não ser o Nintendo Switch. Pode comprar. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou te explicar tudinho, tintim por tintim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.